Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Conceição, eu sou mediadora de redação do PVS no Polo de Saquarema. Na videoaula de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre os conceitos iniciais de texto que vão ser muito importantes ao longo do nosso curso. Gostaria de aproveitar para convidar vocês a se cadastrarem lá no sistema, no SIS-PVS, que lá vocês vão ter acesso a vários materiais que vão auxiliar o estudo de vocês. Estarão disponíveis as apostilas das disciplinas. Além disso, a gente também está disponibilizando materiais adicionais sobre todas as disciplinas. Qualquer dúvida que surgir com relação a esse material ou mesmo com relação ao conteúdo da apostila, vocês podem entrar em contato com o mediador do polo de vocês para tirar esclarecimentos, para tirar dúvidas. Tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai responder a 3 perguntas importantes sobre esses conceitos iniciais de texto. O que é texto? Como usar a linguagem adequadamente para produzir os nossos textos? E como ampliar o conhecimento de mundo que nos ajuda a produzir textos? Essas 3 perguntas precisam ser respondidas para que nós consigamos repensar nossa maneira de escrever e de produzir os nossos textos. Por exemplo, esse texto que está lá na página 9 da nossa apostila, no capítulo 1, por que ele não pode ser considerado um texto se ele é formado por palavras, por frases e aparentemente ele forma um parágrafo? Mas ele não é texto. O que nós precisamos considerar na hora de escrever a nossa redação para que ela se transforme num bom texto, né? A primeira coisa a considerar é o que é texto, qual é a definição de texto que responde a todos esses questionamentos. A definição de texto é simples. Texto é toda a unidade linguística e semântica de comunicação. Mas a gente precisa entender algumas das palavras-chave presentes nessa definição para conseguir seguir adiante. Texto é uma unidade, ou seja, significa que precisa haver uma relação entre as partes. As palavras, as frases e os parágrafos precisam formar um todo, precisam comunicar. Além disso, o texto é uma unidade linguística, ou seja, a gente precisa empregar uma linguagem específica. No nosso caso, é a língua portuguesa. E essa linguagem, ela vai garantir a coesão que o texto precisa ter. O texto também é uma unidade semântica, ou seja, ele precisa ter sentido. Nós temos o propósito de comunicar um conteúdo, então nosso texto precisa ser coerente para quem vai receber. E por fim, o texto é uma unidade de comunicação, ou seja, é necessário haver uma interlocução. É preciso haver quem fala ou escreve e quem vai ler ou ouvir. É preciso haver o locutor e o receptor, certo? Considerando essa definição de texto, então, a gente vai entender por que não é qualquer sequência de palavras, qualquer junção de frases ou qualquer bloco de texto, de palavras que vai formar um texto. É preciso que haja unidade, é preciso que haja coerência, coesão e é preciso comunicar. Bom, o processo de comunicação ele está constituído de alguns elementos importantes de serem considerados. Deem uma olhada na página 9 da apostila de vocês, que vocês vão encontrar essa figura que representa o processo comunicativo. A gente vê nessa figura o emissor, que é quem fala ou quem escreve, o receptor, que é quem vai ler ou ouvir a mensagem. Essa comunicação precisa da mensagem, precisa do código, o canal, que é o meio de transmissão, pode ser a televisão, o telefone ou a folha de papel, no caso da redação do vestibular, e o referente, que é o assunto ou o tema sobre o qual a gente vai falar. Muito bem, isso aqui mostra pra gente que todos esses elementos precisam fazer parte da comunicação. E a mensagem ela só vai ser concretizada por meio de um código, ou seja, por meio de uma linguagem. No nosso caso, a língua portuguesa. Se a linguagem é tão importante nesse processo de comunicação,
comunicação, a gente precisa conhecer bem a linguagem e aplicar bem a linguagem. Bem, a gente tem aqui algumas das características principais da linguagem que devem ser consideradas na hora de escrever. A linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Linguagem verbal é quando a gente se comunica por meio de palavras. Linguagem não verbal são outras formas de comunicação, como por exemplo as imagens. A linguagem escrita e a oral diz respeito à forma de fixar a linguagem. Eu posso colocar a linguagem em algum papel, por exemplo, eu posso imprimir, né? Então eu tenho a linguagem escrita, ou eu posso falar, e aí eu tenho a linguagem oral. Existem diferenças consideráveis entre a linguagem escrita e a linguagem oral. A gente, por exemplo, usa a língua portuguesa tanto para escrever quanto para falar. Mas a fala, ela tem regras que são diferentes da escrita. Na fala, por exemplo, eu uso gestos, os tons de voz, eu posso usar expressões faciais, as pausas, tudo isso ajuda a minha comunicação oral. Na escrita eu não posso empregar esses recursos. Na escrita eu tenho que usar as palavras, os sinais gráficos, tenho que usar os sinais de pontuação, tenho que respeitar as regras de escrita, de formação de texto, para que o meu texto fique bem escrito. Além disso, a linguagem do texto ela pode ser uma linguagem mais técnica ou uma linguagem mais artística. A linguagem mais técnica é aquela focada numa função referencial, ou seja, está focada no conteúdo a ser transmitido. A linguagem artística ela tem uma função mais poética, ou seja, há uma preocupação com a forma da linguagem, há uma preocupação com o ritmo, com a formação de versos e estrofes. No caso da publicidade, por exemplo, vai haver preocupação com o tamanho das letras, com as cores, com a organização das palavras numa página. Tudo isso tem a ver com a linguagem artística. A linguagem técnica não se preocupa tanto com essa forma. Ela se preocupa mais com o conteúdo. Ela tem que dizer o que ela precisa dizer. Além disso, a gente pode empregar uma linguagem mais impessoal ou uma linguagem mais pessoal. A linguagem pessoal é aquela linguagem que a gente usa recursos linguísticos para mostrar no nosso texto quem é que está falando. Eu, por exemplo, o tempo todo estou usando uma linguagem pessoal para me comunicar com vocês. Por quê? O tempo todo eu digo eu uso palavras que combinam com esse eu, verbos, pronomes e etc. E eu construo a minha mensagem por meio de uma linguagem pessoal. A linguagem impessoal é aquela em que eu não digo eu, não uso nenhuma palavra que combina com esse eu. Né? Por exemplo, eu não digo eu acho, eu penso, esta é a minha opinião. Isso não pode aparecer numa linguagem impessoal. Dessas características apresentadas aqui, a que deve aparecer, que deve ser contemplada no texto dissertativo argumentativo cobrado no vestibular, são essas. Nossa redação precisa ser escrita numa linguagem verbal, escrita, técnica e impessoal. É isso que vai garantir uma boa produção de texto. Mas tem mais uma coisinha importante de considerar aqui, que é a questão do registro. Como assim? Existe o registro, que é a forma que eu falo ou a forma que eu escrevo a linguagem. O registro ele pode ser mais formal ou menos informal. Isso vai depender da situação comunicativa em que eu estou participando. Se eu estiver conversando com amigos de maneira informal e despreocupada, eu posso empregar uma linguagem mais informal, usando uma linguagem coloquial, por exemplo. Se eu estiver numa situação mais formal de comunicação, como no caso da redação, eu preciso usar uma linguagem formal. Quando eu falo em linguagem formal, estou falando de linguagem culta. O que é a linguagem culta? É aquela linguagem que respeita as regras de escrita da língua portuguesa, que obedece às normas estabelecidas pela gramática, mas não é uma linguagem difícil e complicada. É uma linguagem simples, clara, direta e objetiva. Então, toda vez que a gente escreve uma redação de vestibular, a gente precisa se preocupar em escrever de maneira correta,
mas é para escrever de maneira simples. Então não deve haver preocupação em escrever de maneira rebuscada. A linguagem da redação não é uma linguagem erudita, é uma linguagem em que a gente usa palavras que comunicam claramente o que a gente precisa. Evitem palavras difíceis, evitem palavras pouco usuais no dia a dia, porque isso pode acabar atrapalhando. Tudo bem? Bom, falamos aqui das principais características da linguagem que nós devemos considerar em nosso texto. Falta falar de algo que também é muito importante. A gente, quando escreve, como eu mostrei nessa imagem, a gente precisa ter, nesse processo de comunicação, está previsto que a gente também se preocupe com o referente. O referente é o assunto e o tema sobre o qual a gente vai escrever. Para a gente conseguir falar sobre esse assunto, sobre esse tema, a gente precisa ter algo que se chama conhecimento de mundo. Quanto maior for o nosso conhecimento de mundo, mais a gente vai ter o que falar. Quando a gente pega uma proposta de redação de vestibular, como no Enem, a gente vai ver que eles pedem coisas como repertório sociocultural produtivo. Pede para a gente escrever com base nos conhecimentos construídos ao longo de nossa formação. O que é isso? Conhecimento de mundo. Todos os vestibulares, em alguma medida, pedem que você mobilize o seu conhecimento de mundo na hora de escrever. A gente se transforma num escritor muito melhor quando a gente sabe sobre o que falar, como a gente sabe que informações empregar no nosso texto. Muito bem. Se é importante ampliar esse conhecimento de mundo, o que a gente pode fazer para isso? Se mantenham informados, assistam às notícias, leiam os jornais, conversem com pessoas mais experientes. Todo tipo de informação que vocês acumularam desde que nasceram até o momento é importante. Os filmes que vocês assistem, os livros que vocês leem, tudo pode fazer parte desse conhecimento de mundo. Existem diferentes conhecimentos de mundo. A história, a filosofia, as artes, as manifestações culturais, o cotidiano, né, com as notícias, com as estatísticas que são publicadas, o conhecimento sobre a sociedade, as leis, os estatutos, a Constituição, tudo isso pode ser usado como repertório sociocultural, como conhecimento de mundo. Então, estejam sempre atentos a isso. Mas eu queria fazer uma observação. Quando eu falo que é preciso ampliar o conhecimento de mundo, não é só ter contato com a informação. Muitas vezes a gente lê algo e logo esquece. A gente toma conhecimento da existência de algo e não funciona. É preciso que essas informações que chegam na gente, elas sejam refletidas, analisadas, pensadas. A gente deve pensar como que essas informações repercutem no nosso dia a dia, como elas influenciam a nossa sociedade, como que a história ajuda a explicar esses fatos. Ou seja, quando a gente pega a informação e questiona, e analisa, reflete e critica, aí a gente está ampliando o conhecimento de mundo. Tudo bem? Nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que com essas informações eu tenha contribuído de alguma maneira para ajudar nos estudos de vocês. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham sobre esse assunto, vocês podem consultar o mediador do polo de vocês. Acessem a apostila, leiam o capítulo 1, que lá tem tudo muito mais explicadinho, com muito mais detalhes. Nós temos exercícios que vocês podem fazer e tudo mais. Durante esse período de recesso, mantenham-se protegidos até que as nossas aulas comecem normalmente, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima!